Iniciando mais uma live do nosso Instituto Humani Yoga. Hoje com o tema de sexta-feira à noite, um tema para mexer com o seu coração, para esquentar a sua noite de sexta-feira. Olha que legal. Pode-se dizer que é um tema quente. Afinal, falar de amor nunca é algo frio, apesar que é possível também se amar em lugares frios. Ou melhor, quem diria que não? O amor não pode nascer também de um lugar frio. Não é verdade? Então hoje nós vamos falar de amor e yoga. E aí, bom, para quem está chegando agora, ainda não conhece o nosso episódio, nós estamos hoje no episódio 16, fazendo uma continuação do livro As Virtudes do Yoga, certo? Antigos ensinamentos para esta época de crise global. É um livro extremamente atual, muito legal. Todas as lives anteriores, desde que a gente inaugurou o Papo Namastê, são feitas com base neste livro, né? Nos próximos episódios nós estaríamos encerrando, afinal já passamos da metade, faltam apenas 4 capítulos. Então vocês vão poder assistir outros temas que estão por vir. Então vamos falar também de temas como o racismo, temas sobre o feminino, as mulheres e o yoga, a masculinidade e o yoga, temas para este novo tempo. E terão outras pessoas participando, e aí convidados e convidadas. Então, se você quer acompanhar as nossas lives anteriores, basta você acessar o nosso canal no YouTube, Estúdio Humani, tá bom? E aí você pode comentar, enfim, se sinta à vontade. Vamos então começar. A nossa didática é bem simples, a gente lê e troca ideia, lê o livro e conversa. Essa é a nossa forma. E você que está aí online vendo, pode colaborar também, participando, trazendo algum comentário, fazendo alguma sugestão também. O amor. Como observou Erich Fromm, de modo perspicaz em seu ensaio Love in America, O Amor na América, a obsessão americana com símbolos de amor sugere que a realidade da situação é que existe uma falta de amor genuíno. Basta olhar para as estatísticas de divórcio, famílias de pai ou mãe solteiro e crianças pequenas que precisam ficar sozinhas em casa porque os pais trabalham fora, bem como os crimes juvenis e maus tratos de idosos, para ver a verdade da observação de Fromm. Sem dúvida, a América não é a única nação que vive em grande escala a ausência de amor. A própria civilização moderna é amplamente desamorosa e descortês. Nós nos tornamos confusos acerca da natureza do papel do amor e estamos famintos de verdadeiro amor na nossa vida. É por isso que o escritor e orador público Leo Buscaglia teve tanto sucesso. No final do século XX, os seus livros haviam vendido 18 milhões de exemplares no mundo todo. Ele trabalhou de maneira incansável por um mundo mais amoroso, mostrando passos práticos aos seus leitores e ouvintes para superar as barreiras psicológicas e sociais para o amor. Outros, em especial, dentro da fé do cristianismo, de maneira semelhante, dedicam-se a disseminar a virtude do amor. O amor, exemplo de amor cristão em tempos recentes, sem dúvida, é Madre Teresa, uma freira nascida na Macedônia, que foi enviada para a Índia em 1934 e de 1948 até sua morte em 97, trabalhou de maneira incansável pelos pobres em Calcutá. O seu trabalho de caridade não apenas levou alívio e esperança para inúmeros indianos, mas também inspirou 4.000 freiras de sua nova ordem a dedicar-se ao mesmo objetivo nobre em 123 países. Muitos ocidentais que têm familiaridade com a religião judeu-cristã não associam a virtude do amor a nenhuma das tradições religiosas e espirituais da Índia. Os teólogos cristãos, de maneira especial, tendiam a supor ingenuamente que o amor é uma qualidade específica do cristianismo. Contudo,
o amor é um elemento-chave também nas tradições devocionais do hinduísmo, que são muito mais notáveis do que geralmente se pensa. O termo Bhakti Yoga é popular nessas tradições. Bhakti, devoção, amor, abrange o amor por Deus, o amor de Deus pelos devotos e o amor pelos semelhantes. Esse termo sânscrito se origina na raiz verbal bhaj, que significa participar de. O amor, então, é um modo de participação do ser de outra pessoa. Um termo sânscrito ulterior usado para denotar amor é prema ou prema, que é derivado da raiz pri, agradar, alegrar, deleitar-se com. Tanto bhakti como prema devem ser cuidadosamente diferenciados do amor comum, que está permeado de paixão e apego. A língua sânscrita tem inúmeras palavras que expressam as mudanças do amor erótico ou do apego emocional: kama, rati, raga, anurakti, priti, bhava, sneha, madana e sambhoga. O cristianismo também distingue entre ágape e eros, duas palavras gregas, que respectivamente representam o amor desprendido, espiritual, e o amor ou apego físico. Enquanto a ala mais ascética do cristianismo considera ágape e eros mutuamente exclusivos, um continente mais moderado considera o amor sem paixão como inanimado e abstrato. Nessa segunda interpretação, eros não é de modo inerente autocentrado e deficiente. O teólogo protestante Paul Tillich, por exemplo, observou: um ágape no qual não há eros não tem calor. Eros sem ágape não tem discriminação. Eles pertencem um ao outro e não podem ser separados. Isso, a propósito, também serve de exemplo ao enfoque positivo em relação ao corpo e à vida do Tantra, que, na minha opinião, é a tradição espiritual mais avançada da Índia. A tradição tântrica reconhece que o corpo e o mundo são manifestações da realidade última e, assim, não precisam ser rejeitados ou ignorados com uma atitude ansiosa. Ao contrário, a realidade onipresente deve ser encontrada aqui e agora para evitar a falácia do separatismo filosófico. Está aí um parágrafo especial para todas as pessoas que estudam yoga. Seja as pessoas que estudam no âmbito das tradições mais védicas, seja das tradições ainda mais ali, uma coisa, um proto, uma ideia mais anterior ainda a esses aspectos do Vedanta. E aí vem o pós, né? Essa ideia do Tantra. Então, um ponto especial do parágrafo é quando o autor, né, o Georg, que é um clássico autor da tradição do yoga, vem e nos diz, né? A tradição tântrica reconhece o corpo e o mundo e o mundo são manifestações da realidade última. E anteriormente ele disse, né? Isso, a propósito, também serve de exemplo ao enfoque positivo em relação ao corpo e à vida do Tantra, que, na minha opinião, é a tradição espiritual mais avançada da Índia. Ou seja, aí o Gorg já afirmando a importância da tradição do Tantra como, ao ponto de vista dele, afirmar que é a mais avançada da Índia. O ideal cristão de amor tem como fundamento a moralidade do Antigo Testamento. Segundo Deuterônimo, amar a Deus é exatamente o primeiro dos 10 mandamentos. Amarás ao Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Essa regra é reiterada textualmente no Novo Testamento do Evangelho segundo Mateus e Lucas, e é um sentimento compartilhado por tradições devocionais da Índia. Lá, o Ser Supremo é chamado de Vishnu, Krishna, Shiva, Kali e assim por diante. Se uma pessoa de fé não consegue chegar a amar a Deus em primeiro lugar, e antes de tudo considera-se que ele ou ela jamais será capaz de amar os outros seres também. Opa! Pequeno tombinho. O amor a Deus é julgado o tipo mais puro de amor. Essa ideia é universal entre as grandes tradições monoteístas do judaísmo, cristianismo e islamismo. Segundo o versículo mencionado no Evangelho de Lucas, o primeiro mandamento inclui a sentença determinante: e ama teu próximo como a ti mesmo.
Embora o primeiro mandamento bíblico não contenha de fato essa condição, o princípio ama teu próximo como a ti mesmo é sem dúvida parte da religião do Antigo Testamento. Ele cita Levítico 19:18. Entretanto, Jesus focou a atenção dos discípulos no ato de amar uns aos outros, bem como todos os seres. Se o amor cristão a Deus não for expresso também no amor pelos outros, ele é considerado falso. Jesus ensinou a sua presença enquanto Deus tornado em carne, e o seu ensinamento da compaixão universal tornou de fato possível a regra do Antigo Testamento do amor a Deus e aos homens. Então ele pregou contra o tipo de amor e compaixão limitados que excluem nossos próprios inimigos. Conforme relatado em São Mateus, Jesus insistiu que seus seguidores amassem os seus inimigos, abençoassem aqueles que o amaldiçoassem, fizesse o bem àqueles que os odeiam e rezasse por aqueles que os exploram. Cabe lembrar aí aquele trecho bíblico onde Jesus fala, né? Se te pede o manto, dê toda a túnica, dê toda a roupa, né? Se seu inimigo pede para caminhar ao lado dele um passo, caminhe 1000. Ou seja, coloque-se à disposição para trabalhar a qualidade do amor. E aqui, trabalhando um pouco mais essa questão, quando ele já vem introduzindo, a partir de afirmar que a tradição do Tantra seria a mais avançada da Índia, corretamente, nesse contexto, aplicando a isso a ideia de que, se eu centro o meu pensamento e o meu entendimento de amorosidade para aquilo que de fato se torna o meu lar, a minha casa, o meu ambiente, que é o meu corpo, assim, eu, quando me amo, também amo a Deus. Né? Então, não por acaso, o início do capítulo retrata exatamente essa inclinação que o yoga nos propõe com relação ao aspecto devocional. Falar de Bhakti Yoga não quer limitar a Bhakti Yoga, amor a Deus, a uma ideia, a uma tradição específica. Vamos dizer que o sânscrito ou que qualquer linguagem nesse caso esteja apenas aplicada às tradições védicas é limitar profundamente a tradição que deu origem à tradição védica, correto? Então, o sânscrito ele serve de apoio também, e desse modo o que eu quero dizer é que entender que o Tantra também é Bhakti, tá? Falar de Tantra também é Bhakti, porque Tantra quer dizer texto, correto? Texto pode-se dizer um texto poético, um texto não só poético, mas também um texto que narre, que fale de uma contemplação. Quando você está falando de contemplação, todos os textos tântricos são unânimes nesse ponto. Shiva e Shakti, Shakti e Shiva, amor, os dois estão se amando, e as narrativas nos falam exatamente desse propósito. Shiva falando, contemplando a deusa, e num processo, numa movimentação de um romantismo metafísico em geral. Muitos teólogos cristãos que têm familiaridade com as tradições orientais acreditaram, de um modo não crítico, que as afirmações sobre amor e compaixão no hinduísmo e no budismo Mahayana foram inspirados pelos missionários cristãos. Entretanto, isso é um equívoco. Na realidade, pode-se dizer que, respeitando todas as acumulações de qualidades que os cristãos têm, em geral eles acham, alguns teólogos predominam uma visão exclusivista, né? Que eles são donos de uma ideia de amorosidade, de perfeição, por equívoco, não é verdade? Porque, afinal de contas, a qualidade do altruísmo, da amorosidade, é uma evidente característica, como nós falamos na última live, do traço dos mamíferos, né? Na natureza, o altruísmo biológico é inerente a todos os seres, ok. Contudo, o traço, o traço marcante, no sentido de abundância no sentido também de prosperar, vida, entendimento tribal, relações coletivizadas, cooperativismo, tem origem nesse grupo de mamíferos que são os primatas. Então, se tem um lugar que a gente pode afirmar a amorosidade, é na maternidade. E se tem um lugar que, de fato, também se desenvolve a amorosidade, sim, é a paternidade.
O Bhagavad Gita é uma das primeiras escrituras sânscritas a ensinar de um modo explícito o caminho da devoção, e certamente os primeiros sutras Mahayana foram compostos com certeza antes do surgimento do cristianismo. Hoje em dia, alguns pesquisadores até mesmo consideram que, em termos históricos, o contrário foi verdadeiro. O cristianismo, uma religião altamente sincretista, mostra o cunho da influência budista. Seja como for, os ensinamentos védicos, os hindus antigos e budistas, em Pali, anteriores ao cristianismo, já ressaltam a importância da gentileza amorosa e outras virtudes semelhantes. No Bhagavad Gita você tem um trecho bem interessante que nos diz assim: o yogi e o místico em si são um só. Então muitas pessoas ainda se equivocam falando sobre o que ser místico é, de algum modo, algo externo, né? Uma ideia de apego a coisas como, por exemplo, ele é muito místico, ele joga tarô, ele é esotérico, ele acende incenso, blá blá blá, essa conversa toda totalmente equivocada também. O termo místico faz referência a enxergar o aspecto divino nas coisas, a natureza mítica, né, a natureza onírica, a natureza metafísica, enfim. Então o místico e o yoga, em suma, são um só, porque o yoga tenta enxergar e busca enxergar a unidade em tudo, correto? A união em tudo. E aí também se equivocam aquelas pessoas que acham que está falando de um aspecto de separação, então a dualidade. Então, enfim, isso na realidade representa aquilo que a gente está se espelhando, e aí a gente entra numa confusão. Observa que yoga tem uma característica de andar pareamente com tudo que é natural, ou seja, tudo que é orgânico, tudo que você enxerga. Não precisa inventar nada. É só você observar que você vai perceber que há uma profunda afetividade dentro dos processos naturais aí. Bom, não há nenhuma dúvida acerca da natureza compassiva de Buda, em suas próprias palavras, conforme registrado no Anguttara Nikaya. Ele decidiu iniciar sua carreira de professor por ter um sentimento solidário em relação ao mundo, pelo bem-estar e felicidade das multidões. O sentimento solidário do Buda não deve ser confundido com o sentimentalismo. Na verdade, trata-se de um interesse amoroso pelo bem-estar e integridade espiritual dos outros que transcendia as emoções convencionais. Ele não era apegado nem aos outros, nem ao seu papel de professor. O impulso de ensinar surgiu nele de modo espontâneo depois do seu despertar e pelo fato de ter havido uma resposta correspondente dos seus semelhantes e de seres não humanos. Ele persistiu nesse empenho altruísta até exalar seu último suspiro há cerca de 2.500 anos. No que diz respeito ao hinduísmo, o caráter devocional já estava presente no ritualismo dos Vedas, a parte mais antiga da literatura da revelação da Índia. Muitos dos hinos arcaicos do Rig Veda foram compostos em adoração de divindades específicas, tais como os deuses masculinos Agni, Hidra, Soma, Varuna, Vayu e Surya, bem como as divindades femininas Prithvi e Sarasvati. Assim bem, as divindades supostamente se aproximavam de seus devotos por amor a eles. O bardo visionário, cujas composições espontâneas encantam as divindades, também mostrava a máxima diligência no desempenho dos rituais. A sua mente estava firmemente unida em prece. Ele era certamente um yogin e precursor dos místicos devocionais posteriores do hinduísmo. O Bhakti Yoga, sem dúvida, teve sua origem no caráter devocional dos bardos videntes védicos, os rishis. Durante séculos, os sacerdotes seguiram esse caminho muito antigo, embora às vezes seu ritualismo estrito suprimisse o coração devocional e degenerasse no desempenho rotineiro da mágica sacrificial. Então é sempre bom ressaltar esse ponto, né? A ideia de que, de algum modo, vem ocorrendo também, paralelo a esses processos de desenvolvimento, algumas narrativas equivocadas, né? E aí, nesse caso aqui,
as mágicas sacrificiais, colocando isso até em questionamento, porque o sacrifício, por exemplo, dentro dos rituais védicos de morte, correto? Já falamos disso também nas primeiras lives. Escrituras como Bhagavad Gita e Svetashivatara Upanishad. Desculpa, talvez eu não tenha pronunciado correto mesmo. Ambos pertencentes aos primórdios da era budista ou mesmo pré-budista, foram produtos de um renascimento monoteísta que favorecia a prática do devocionismo sincero. Nessa citada Upanishad, esse caráter devocional é centrado no deus Shiva, ao passo que o Gita é centrado na veneração por Krishna, que estava destinado a se tornar a única tradição devocional mais extraordinária da Índia. O primeiro texto em geral, atribuído ao século 3 ou 4 a.C., mas que provavelmente é de muitos séculos depois, menciona a primeira vez a palavra Bhakti, o amor ou devoção. Essa escritura pronunciava avanços devocionais na área dos deuses venerados em forma de Shiva, uma divindade menor no Rig Veda, mas, em tempos medievais, um dos 3 aspectos da trindade hindu, sendo os outros Vishnu e Brahma. Enquanto Brahma nunca teve um grande culto associado a ele, Vishnu, especialmente em sua forma encarnada de Krishna, apelava a uma massa sempre crescente de pessoas. Hoje em dia, o Vaishnavismo ou Vaishnuísmo, a cultura religiosa devocional centrada em Vishnu, é disseminada por todo o continente indiano. Uma escola dessa tradição, que prolifera, chegou a atingir as costas ocidentais na forma do movimento da consciência de Krishna do Swami Bhaktivedanta. Em 1969, tornou-se famoso pela canção do George Harrison, Hare Krishna. Essa canção de sucesso, que esteve na lista das 10 mais vendidas na América e na Europa, é baseada em um mantra tradicional de louvor ao deus Krishna, a mais amada das 10 encarnações de Vishnu. Bom, vou passando um pouquinho, ele vai falar aí do movimento Hare Krishna, certo? Então, um pouco mais à frente, já na página 235, podemos encontrar a forma clássica do caminho devocional esboçado no Bhagavata Purana, no final do século IX e início do século X, uma obra enciclopédica da tradição Vaishnava. Aqui são descritos os 9 estágios seguintes da devoção. Já leio. Então, os 9 aspectos: ouvir os nomes sagrados do divino, cantar canções de louvor ou mantras em honra ao divino, lembrança do divino, que é o exercício contemplativo de recordar atributos da pessoa suprema, serviços aos pés, que consiste em veneração cerimonial do divino na forma de um ícone adequado, ritual, que representa o desempenho dos ritos religiosos prescritos, conforme codificado na literatura sagrada, prostração, que geralmente é feita em frente a uma representação icônica do divino, devoção servil ao divino, que se manifesta no devoto como um anseio profundo de estar na presença visionária e transcendental de Deus, sentimento de amizade pelo divino, que representa um modo mais íntimo e místico de relação com Deus, auto-oferenda, que é a autotranscendência espontânea que ocorre quando emergimos com o divino no estado de êxtase, o samadhi. Lendo aí o trecho da Lídia, na página 235, ele diz que, no nível espiritual, sem dúvida, o desafio é mais de amar do que de ser amado. Lembrei da oração de São Francisco, porque é dando que se recebe. Talvez aí entre a grande questão, né, do processo do servir, da caridade, porque tem um trecho, né, bíblico muito bom, eu diria melhor, para não dizer bíblico, do Evangelho, né, porque ele foi absorvido pela Bíblia, né, os Evangelhos dos apóstolos de Cristo, quando narra sobre essa questão do amor, que nos diz sobre a capacidade do homem de amar, nas palavras do Cristo, associada a essa ideia de que ele é questionado, né,
quando foi que ajudamos, né, é uma parábola, não me lembro muito bem, mas é aquele trecho que fala assim: vocês me serviram quando serviram aos pobres, né? Quando ajudou as crianças, enfim. E aí eles são salvos, né? Aquela metáfora das pessoas que foram salvas porque serviram a Jesus quando serviram, agradando aos mais necessitados. E aqueles outros que não são salvos porque negaram essa ajuda. Então, se você observar a relação de amorosidade devocional que está muito associada ao movimento indiano, e talvez por isso uma visão um pouco crítica dos cristãos sobre o movimento da religiosidade indiana, é que tem uma pegada, né, no cristianismo muito associada ao servir ao próximo mesmo, no contexto da caridade. E aí sempre se associa isso: você é um cristão, você tem que ajudar o outro, você é um cristão, aquela coisa do samaritano, né? Já a religiosidade indiana tem uma relação muito da devoção, direto no altar, correto? No processo da ritualística, né? Dos cantos, das entregas das oferendas. E, de algum modo, já está incutido também, na maior parte desses comportamentos, servir ao próximo também. Porque quando você está na Índia, quando você vai na Índia, você percebe que tem muitas, assim, pessoas pedintes, pessoas necessitadas na rua, coisas nesse sentido, como também tem aqui. Lógico que em proporções descabidas, afinal é muito alto a quantidade de população lá. Mas você não vê pessoas numa necessidade sem o apoio do alimento. É lógico que passam necessidades de vários aspectos, mas a saber, você pode dormir em qualquer lugar na Índia. O Estado não te proíbe de dormir, por exemplo, em alguns lugares. Aqui você dorme em algum lugar, se você passar uma noite na praça, você é bêbado, você é preso, você não tem essa liberdade, por exemplo, de dormir. Na Índia, o primeiro choque que eu tive na primeira noite foi passar mais ou menos 3 da manhã e ver aquela quantidade de bicicletas, aqueles pedais que carregam pessoas, os homens dormindo naquele local. E não era 10, 50, era 100 ou mais. E quando nós chegamos em frente ao hotel, ainda de madrugada, o local onde o homem expunha as suas frutas, as coisas que ele vendia no dia seguinte, ele estava dormindo em cima, e no dia seguinte, quando a gente acordou, ele estava sentado do lado e as frutas estavam em cima daquela bancada de madeira. E aí eu lembro também que no último dia, saindo de Rishikesh, indo embora, na madrugada, quando a gente chegou, os tuk-tuks e os lugares onde os transportes, todas as pessoas estavam dormindo ali. Por que eu falo disso? Porque tem um grau de permeabilidade, de liberdade na Índia, que você não encontra no nosso país. Por outro lado, aqui você precisa ter um meio termo, né? Porque nem sempre você consegue ajudar só com caridade. Você precisa de algum modo também dar oportunidade para que haja uma capacidade da pessoa migrar, né, de um estado e tal. Então, quando você está falando de amor num nível abstrato, como é o amor ao divino, ele permite que você entenda as possibilidades que vão num nível de transformação muito íntima. Para que, quem sabe aí, havendo essa transformação, os budistas fazem isso muito bem, quando eles meditam, né, na divindade, e através dessa meditação na divindade, eles querem ganhar esses atributos da divindade, né, a bondade, a afetividade, a paciência, a doçura, né? Então, aqui continuando, esses 9 estágios formam, por assim dizer, uma escada de perfeita devoção, uma escala mística por meio do qual o devoto se aproxima cada vez mais do amado divino, até que seu ser seja inteiramente ofuscado pelo divino. Um pouco do que eu falei há pouco sobre o budismo, por exemplo, que medita nas divindades para ganhar essas qualidades. Não ganhar no sentido de uma troca, mas no sentido de absorvê-las, tornando-se, né, através da meditação, o objeto a qual se concentrou para se meditar. As tradições monoteístas, em contrapartida, insistem em que, mesmo na mais perfeita fusão com o divino, o ser de Deus excede de maneira infinita o ser do devoto. Por mais sublime que possa ser a realização, o devoto permanece sempre um devoto. Deus é sempre Deus. No caminho devocional, o amor por Deus é a motivação fundamental, enquanto o amor pelos outros pode ser considerado como
um derramamento do amor do devoto por Deus. Ou seja, o transbordo, né? Quando ele então se integra nessa unidade, ele transborda de amorosidade e isso se espalha para os outros. Quando o coração está exuberante de amor devocional, ele vê Deus em tudo e em todos e se estende facilmente para todos os outros. Então aqui está falando da natureza mística, né? Ou seja, ele enxerga Deus, percebe Deus em tudo, então ele está transbordando dessa conexão, né? dessa absorção, né? Há uma tradução muito boa para os Sutras de Patanjali que diz assim: os euforismos da absorção. Tendo atingido esse amor, como declara Narada em seu Bhakti Sutra, tendo atingido esse amor, ele vê só isso, ouve só isso, pensa só nisso. Esse amor irrestrito, não obstante, é raro, e as escolas de Bhakti Yoga tiveram seu quinhão de ardor e fanatismo tacanhos. E, enfim, sem críticas, né? Há um certo fanatismo profundo em algumas religiões, em alguns processos. Isso é bem delicado porque o fanatismo, o fundamentalismo exacerbado não preenche, né? Ele na realidade, ele esvazia as qualidades. Você precisa, de fato, trabalhar no solo, né, para conseguir tirar proveito dessas qualidades. Se você não trabalhar, elas não vão vir gratuitamente, simplesmente e unicamente, e é isso. Precisa, me desculpa aí os mais devotos que talvez vejam o vídeo, você não vai conseguir fazer transformação só rezando, só fazendo prece, só mantrando. Como nos disse recentemente o Dalai Lama, agora está na hora de botar a mão na massa e trabalhar, porque se era para ficar só rezando e meditando, né, o mundo já devia ter mudado e melhorado. Não é esse o caso. A prece maior, a prática maior de yoga é botar a mão na massa no cotidiano, tentar, se esforçar, né, fazer algum trabalho para lidar com as suas limitações. Então, tem que treinar amorosidade, tem que treinar abraço, tem que treinar afeto, tem que treinar paciência com os filhos, com o marido, com a esposa, com as pessoas na rua, com os políticos, com todo mundo. Tem que treinar. É lógico que você tem que ter também sua posição social, mas isso não impede que você treine a sua capacidade de comunicação não violenta, ser claro, né? Comunicar-se sistematicamente, entender que tudo tem uma visão sistêmica, né? Ao mesmo tempo, não devemos esquecer que o movimento Bhakti, que percorreu a Índia em épocas medievais, abriu a sua porta para todos os segmentos da sociedade. Muitos de seus maiores representantes vieram da camada social inferior e até mesmo as pessoas expulsas de castas estavam incluídas. O famoso místico Kabir era um tecelão, ao passo que o célebre Tukaram pertencia à casta Shudra, assim como a santa Janabai. Esse maravilhoso espírito de tolerância já é captado no Bhakti, no Bhagavad Gita, no qual Krishna afirma: aquele que vê o Supremo Senhor habitando igualmente em todos os seres, não ficando perdido quando eles estão perdidos, ele vê de fato. Em sua articulação mais elevada, o Bhakti Yoga está muito distante do emocionalismo descontrolado. Como todos os ensinamentos yogis autênticos, ele valoriza a harmonia e o equilíbrio e é solidamente baseado no ideal espiritual de ver a identidade de todas as coisas. Isso é conhecido como visão igual, Sama Darshana, isto é, olhar para um pedaço de ouro em um monte de grama com a mesma imparcialidade. O devoto ou Bhakta torna o divino o seu interesse máximo. É considerado tudo subespécie a eternitatis, sob o aspecto da eternidade. A partir das várias virtudes recomendadas no Gita, fica evidente que a disposição de amor deve encontrar expressão nas relações interpessoais do devoto. Isso é apoiado pela insistência em abandonar o autocentramento e as más ações
e, em vez disso, cultivar o espírito da bondade, sattva, na forma de pureza, integridade, veracidade, generosidade e a vontade de promover o bem-estar de todos os seres. A virtude mencionada no último é incorporada na expressão Loka Sangraha, ou unindo o mundo. É claro que isso não tem absolutamente nada a ver com o conceito econômico-político de um mundo, que é o objetivo que tem sido vendido há muitos anos pelos neoconservadores americanos e seus amigos a um público confiante. Não há nada de caridoso em líderes políticos e corporações multinacionais querendo instalar um governo de um mundo, que na verdade corresponde a uma tirania que silencia a dissidência e iguala as diferenças culturais. Tudo no interesse do lucro econômico de uns poucos seletos. A ideia do Gita de unir o mundo tem uma sólida ancoragem espiritual e a noção associada de igualdade social deve ser compreendida como um aspecto de uma igualdade maior, por meio do qual todo o indivíduo recebe o mesmo acesso à graça e à ajuda divina. Aqui o objetivo é uma sociedade justa no sentido mais amplo possível, uma sociedade de pessoas justas e virtuosas que tem coração inflado de amor e compaixão. E aí, lembrando aquele trecho que a gente falou no início lá das nossas lives, sustentabilidade sem igualdade social é demagogia. Não tem como a gente desenvolver sustentabilidade sem igualdade social. Igualdade social é a base de todo o processo de desenvolvimento. Igualdade social está associada à acessibilidade, à preocupação nossa com aqueles mais necessitados, deficientes, crianças com limitação, idosos, mulheres, gestantes, homens, todos os grupos necessitados em suas especificidades, cada um dentro da sua natureza, suas particularidades, a atenção voltada para isso. A base do processo de desenvolvimento de espiritualidade se chama cidadania. Nós precisamos desenvolver e entender a ancoragem das qualidades da cidadania. A religião do futuro é de fato essa, a capacidade de nós de enxergarmos que a cidadania, a inclusão, a participação é a melhor forma da gente ancorar os nossos relacionamentos com o divino. Não tem como eu estar aqui rezando, felizão, com meus livros místicos, esotéricos, espiritualistas, e aí ali 1 quilômetro de mim ou 100 metros de mim ter pessoas necessitadas dentro de um processo de desfavorecimento social e eu me calar isso e eu negligenciar esse processo. Cabe também lembrar aí a questão da importância dos processos de doação, de compromisso, com grupos voltados à caridade. Pegando aí o gancho do Espiritismo, no capítulo do Livro dos Médiuns, sobre qual é o médium que mais agrada a Deus, né? Há essa pergunta aí, esse questionamento. Há 4 tipos de médiuns, de bons médiuns, e aí nesse ponto ele fala que dentre os 4 tipos, o que mais agrada à espiritualidade é o médium devoto. Ou seja, o médium devoto é esse que se coloca na posição de enxergar que Deus está ali presente. Então, quando você percebe que aquelas limitações, digamos, de uma pessoa uma pessoa idosa com Alzheimer, e você questionar o divino por causa daquilo, achar que a pessoa está sendo castigada, essa ideia limitada de karma, né? E não entender que ali é um desdobramento de um processo que faz parte do desenvolvimento, né? Não desenvolvimento no sentido só de progresso, mas no desenvolvimento de habilidades espirituais. As pessoas, quando passam por determinados processos que são exigidas, a alma se eleva, e se no dia que a ciência encontrar cura para esse processo, muitos vão ser beneficiados. Então, o despertar de muitas coisas vem a partir de alguns processos que são difíceis, certo? Uma criança com Down, você dar atenção, você ser amoroso, você ensinar, você ter paciência, isso é ser um médium, um yogi, um devoto, um praticante de um processo de enxergar
a amorosidade. Quem se lembra lá no capítulo, e aí eu vou ler porque faz todo sentido ler, só para a gente voltar e fazer uma relação de integração com o capítulo do não ferir, porque a tradição do jainismo nos dá um espaço muito claro sobre essa reflexão, quando nos fala sobre as qualidades aqui. Veja como tem relação com o que nós estamos conversando, certo? Vou ler três coisas. A primeira, a virtude, Dharma, é a maior bênção. Não ferir, comedimento e ascetismo. Até mesmo as divindades honram uma mente sempre estabelecida na virtude. Assim como uma abelha se satisfaz bebendo o néctar das flores sem danificá-las, aqui também na terra, os ascetas, liberados que à procura de alimento entre as flores, por assim dizer, se deleitam com oferendas de devoção. Como as abelhas nas flores, subsistimos sem sobrecarregar ninguém no que quer que tenha sido preparado. A outra parte, né? A chave do não ferir é a constante vigilância e a atenção. Amor está totalmente ligado a não ferir. Amor está totalmente ligado à sua capacidade. Isso se expressa porque a gente está aqui, acaba um pouco preso no capítulo a questão da devoção, quando na realidade, quando você percebe que o outro também é a morada de Deus, como a sua esposa, o seu marido, isso cabe a mim, essa transformação, e então o Jonathan precisa fazer esse processo de refinamento, né? E aí você que está vendo a live, enfim, pode observar isso claramente, o quanto é importante, porque a gente acha que só a paixão sustenta as relações, só o desejo, isso não é verdade, porque isso também é transitório, isso também é impermanente, né? Mas, como dizia, o amor, ele não tem esse processo, o amor ultrapassa essas questões, né? Então aqui ele diz, né? Recomenda-se 4 práticas. 1. A benevolência em relação a todos os seres, a satisfação com todos os seres, a compaixão por todos os seres. E por último, esse ponto que eu quero associar aí nesse encontro nosso hoje, sobre o que é ter devoção e incluir o outro dentro desse processo devocional. Veja lá, a paciência em relação àqueles que são mal orientados em seu comportamento. Porque aí nesse ponto cabe, a gente popularmente julga muito, julga o tempo todo, numa constante ideia de tentar achar no outro algum defeito, alguma coisa que nos impeça de servi-lo com amor, com a capacidade de aceitar ele como ele é, dentro das limitações, é óbvio, que o outro traz. E aí, se você percebe muito bem, a nossa natureza compulsiva, por vezes, nos deixa cego achando que somos tão perfeitos, ou mesmo nem tão perfeitos, mas necessitados de amor sem amar. E aí é o que a Lídia trouxe aí na mensagem de São Francisco de Assis, que não tem como você achar que você pode ganhar, receber alguma coisa se você não der. Você precisa dar para receber. E não é uma ideia óbvia. Se você não planta, você não colhe. Se você planta, você colhe. Então é uma questão de trabalho mesmo. E para gente que é praticante de yoga, entender que o yoga e o místico caminham junto. Então não tem como separar essa ideia. Quando o Bhagavad Gita afirma isso, e ainda que o Bhagavad Gita também traga narrativas que podem se dizer, em alguns pontos, polêmicas, como por exemplo o reforço, a ideia da diferenciação de castas, nós estamos tentando, de algum modo, falar da parte boa das coisas, né? Falar da parte bonita das coisas. Então eu vou encerrando nesse nosso capítulo falando sobre a posição do Georg sobre o Tantra ser a tradição mais avançada da Índia, e o Tantra é pura devoção. Tantra e devoção é inseparáveis. Você precisa enxergar a amorosidade,
a metafísica da transcendência em tudo que está ao seu redor, em todas as coisas, e amar e se tornar amante do fruto, da folha, da terra, da nuvem, do corpo, do óculos, de tudo que te envolve, e reconhecer essa manifestação divina, né? A questão da caridade, a questão de servir o próximo, de entender que, então, como místico, como yogi, você precisa empenhar-se em arar esse solo das virtudes, semear coisas boas para colher coisas boas, e a questão sobre um mundo igual para todos, a sustentabilidade caminhando junto com a igualdade social, a cidadania como uma ponte para uma religiosidade universal, ou seja, dentro da cidadania eu permito que um aborígene, um japonês, um africano, um norte-americano, um índio, um mexicano, quem quer que seja, expresse a sua cultura, a sua religiosidade, a sua forma de trabalhar as suas estéticas e as suas expressões, sem, de algum modo, exigir que ele seja de alguma maneira igual a mim ou parecido, enfim, de alguma forma, né? Considerações, quem está online? Lídia mandou um rostinho com coraçõezinhos. O que mais? Alguém quer falar alguma coisa, trazer algum comentário para eu deixar registrado aqui na live? Ravi, tá aí? Câmbio. Você que está vendo no YouTube, deixa um comentário, coloca o nome de alguém que você ama. Lídia, então, seu rostinho com um coração. Silvio Yoga Fire, fogo, o menino do yoga do fogo, o coração ardente do cerrado. Então, nessa sexta, vamos tentar abraçar as pessoas que estão próximas de nós. Se necessário, aquele pedido de desculpa que restaura a harmonia. Todo mundo precisa de caridade, todo mundo precisa de bondade. A gente também precisa. E namastê para vocês. Já que satisfação. Um ótimo descanso. Na segunda a gente se encontra para, já chegando ao final, falar sobre o capítulo 13, generosidade. Então, segunda às 20 horas, a gente fala sobre generosidade. E aí nós ainda temos um finalzinho, mas só mais 3 capítulos e a gente encerra o nosso livro. E a gente parte para uma nova sequência de vídeos interessantes. Satisfação. Namastê, família. Até a próxima.